Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras tipo C Ipanema Bege, R$19,99 à vista. Massa corrida Lux balde 20 kg, R$36,99 à vista. Argamassa Quartzolite AC1 20 kg, R$14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, vamos iniciar mais um programa hoje, Fique Bem, com o tema da inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade atual. É um tema extremamente relevante, até porque nós vivemos agora, dia 21 de setembro, e comemoramos esse Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E aí você pode assistir o nosso programa através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, pelas vias do YouTube, Facebook, Instagram. E você também pode assistir também através dos canais da Brisa TV, o canal 184, da TCM Mossoró no canal 244, na LMTV no canal 2, para toda a região do Cariri. O programa vai ser super bacana, um bate-papo super legal. Espero que vocês gostem. Hoje, no nosso programa Fique Bem, estamos recebendo aqui 2 convidadas super importantes, que é a Rivânia Medeiros, que é coordenadora do Núcleo de Inclusão da Secretaria de Educação de Patos, e a Arinalba Alves, que é a coordenadora do Serviço de AE da Rede Municipal de Patos também. E aí nós vamos falar sobre um tema extremamente pertinente, que é sobre a inclusão de pessoas com deficiência na nossa atual sociedade. E com isso, elas vêm agregar com a gente aqui uma fala muito importante de como é que essas pessoas estão convivendo nesses processos de deficiência aqui na nossa cidade de Patos. Sejam todas bem-vindas. Obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos pelo convite. É um prazer receber vocês aqui. E para que a gente possa começar essa pauta, eu quero ouvir de vocês qual é o sentido que vocês têm hoje sobre esse termo, né? De que a gente vê tanto o Brasil crescer, né? Esse termo de deficiência, né? O que é que nós temos hoje acerca dessa pauta que se torna importante a cada dia, principalmente de se tratar, de se fazer valer apenas esses direitos? O que é que vocês enxergam de importante nesse tema de pessoas com deficiência? Uma questão, uma situação, um tema assim que nós temos um olhar diferenciado, porque a gente vê assim um tema como equidade, né? Igualdade para todos. E a Secretaria Municipal de Educação, através do Núcleo de Inclusão, tem esse olhar diferenciado para essas pessoas. Então, nós sempre buscamos, né, fazer o melhor para que atenda a essas pessoas com deficiência, né? Então, assim, é um tema que a gente está sempre buscando melhorias, traçando estratégias, buscando o melhor caminho para atender essas pessoas. Ótimo. Isso. Com certeza, assim, a questão da luta, né, da pessoa com deficiência, hoje em dia vem se tornando cada vez mais evidente, né? Então, essas pessoas precisam ter o seu espaço na educação, em todas as instâncias sociais, né? Então, a Secretaria da Educação está sempre preocupada com isso. Então, por isso que hoje a gente tem essa oferta, né? São profissionais de apoio, que Rivânia vai bem esclarecer, são salas de AE que contempla o apoio a esses alunos, temos o Centro Irmã Benigna também. Então, o que a Secretaria, né, pode oferecer, assim, a gente sempre tem a ideia de que precisa melhorar, né? Sempre há coisas que ainda podemos melhorar, mas a gente vai sempre buscando isso. E como vocês veem esse número crescente de pessoas com deficiência aqui no nosso município de Patos, em especial? Como é que vocês enxergam esse número? Vocês têm alguns números para poder repassar a gente? Sim. Hoje, a Rede Municipal de Ensino tem em torno de 470 crianças matriculadas na rede, com deficiência e alguns transtornos, né? Então, assim, é um número que vem crescendo a cada dia, né? A cada dia nós recebemos laudos no Núcleo de Inclusão, né? Que vem via através ofício das escolas, onde os gestores nos mandam, né, a solicitação do profissional de apoio, e eles anexam ao laudo dessas crianças, e é perceptível que a cada dia esse número tem crescido bastante. Então, assim, o Núcleo de Inclusão é um setor que a gente não, é um quadro que não se fecha, porque todos os dias nós recebemos crianças com laudos. E aí nós garantimos a vaga, né, dessas pessoas, e em seguida vem os demais serviços que a gente oferta para essas pessoas também. Por exemplo, né, o profissional de apoio escolar, o cuidador, né, que nós chamamos também. Então, na medida em que o gestor escolar solicita do núcleo o profissional de apoio, né, via ofício e anexa o laudo, a gente encaminha esse profissional de apoio escolar, que é um suporte que essa criança precisa para que ele esteja, de fato, inserido no contexto escolar. Então, esses profissionais, eles têm formações pedagógicas, que acontecem no ano inteiro, certo? Além do mais, nós inserimos também alguns programas, como, por exemplo, a AVAMEC, para que esses profissionais se capacitem, se aperfeiçoem, para que oferte uma qualidade melhor de atendimento para essas crianças da rede. Então, é esse olhar que a Secretaria da Educação, né, através do núcleo, tem diante dessas pessoas que precisam desses serviços, né? E há aquelas crianças que precisam de mais suporte, e ali a gente dá também alguns encaminhamentos, né? Como, por exemplo, encaminhar para outros serviços, né? Onde a gente chama as famílias, orienta as gestoras, né? Os coordenadores, para que essas crianças, de fato, estejam assistidas pela rede inteira. Isso, a gente vê também essa questão dessa crescente, porque hoje as pessoas têm muito mais informações. Então, hoje, os pais eles já conseguem perceber, diante do conhecimento que eles têm, eles já conseguem perceber as características, né, de criança, principalmente autismo, né? A gente vê hoje crescente, a gente não sabe exatamente se está tendo um crescimento real ou se é porque antes as pessoas não tinham acesso a esse diagnóstico, né? Então, hoje as pessoas têm muito mais esse acesso, então a gente considera que
é por esse motivo a questão desse crescente quantidade de pessoas diagnosticadas com deficiência, né? É como que eles viviam em uma bolha fechada, né? E daí, com as informações, né? Também a tecnologia ajuda muito, né? Os pais, quando percebem alguma característica que está alinhada ao autismo, de imediato eles já procuram o médico. E daí o médico faz todo aquele processo de acompanhamento, de observação, que nós chamamos do estudo de caso, e em seguida dá o diagnóstico. Então, é um número que tem crescido bastante, bastante mesmo. E tudo isso é através da nossa tecnologia, né? A gente muitas vezes vê a tecnologia como algo muito ruim, mas tem trazido também muito mais informação, abriu muito os olhos, né? Sim. Em todos os sentidos, para que os pais pudessem enxergar também que existe profissionais especializados, né, para que possam levar o filho para uma avaliação psicológica, para um neuropediatra, né? E estamos falando também sobre crianças, é claro, mas também nós temos um número considerável de pessoas com deficiência adultas, né? O que é que a cidade oferece? O que é que o município oferece para essas pessoas com deficiência, mas que já estão nessa fase adulta? Esses que estão na fase adulta não é o nosso público, porque nós atendemos crianças e adolescentes, né? Então, até 14 anos e 11 meses e 29 dias faz parte do ensino regular. De 15 anos e meio acima são pessoas, né, que fazem parte da EJA, mas os adultos em si não é o nosso público, mas assim, conhecendo alguns, né, eu tenho visto, né, alguns depoimentos de que eles estão buscando neuro, né, a medicina também, pelo fato de ver que se encaixa dentro de alguma característica de autismo. E aí é perceptível que hoje existem pessoas, né, autistas, que lá na sua infância, né, talvez por falta de alguma informação, né, não foi diagnosticado, mas que agora está sendo diagnosticado. Eu tenho amigos que estão recebendo diagnóstico agora, na fase adulta de autismo, pelo fato justamente das informações, né, do conhecimento, porque hoje é perceptível que a gente tem mais informações a respeito sobre o autismo, né? Isso. Em relação a essa questão, tem o SER, né, que ele faz esse trabalho de reabilitação, tem o CAPS infantil, tem o CAPS adulto, para adultos, no caso, né? E assim, o Centro Irmã Benigna, por exemplo, se a pessoa, às vezes por alguma doença, algum motivo, vai ficando cega, então lá eles também fazem esse trabalho de reabilitação, no sentido dele aprender a usar o braille, desculpa. O braille, né, ele precisa, a questão da escrita em braille, da questão da orientação e mobilidade, para ele aprender a se locomover sozinho, se alimentar sozinho, a questão do uso do soroban. Então, também o Irmã Benigna, ele faz esse trabalho com adultos, nessa questão dessa reabilitação. Mesma questão para as pessoas com surdez. Então, ele às vezes precisa aprender Libras. Agora mesmo recebeu um jovem da UEPB, né? Já está na universidade, mas que procurou lá o centro, porque ele está precisando, ele foi perdeu a audição e ele está precisando aprender Libras para a questão da comunicação, né? Então, tem algumas ofertas no município, tanto na educação como também na saúde, né? Por isso que eu pergunto sobre como é esse aparato que o município dá a pessoas com deficiência, mas que estão já na fase adulta da vida, porque muitas vezes algumas doenças elas vão se estendendo e vão ficando mais vertentes na vida adulta, né? Como algumas pessoas perdem a audição, perdem a visão, né? Perdem até o próprio processo de mobilidade física também, né? Que nós conseguimos ver muito aqui também na nossa cidade. E, de fato, o município, ele precisa oferecer algo também para essas pessoas, né? Então, assim, fora isso, o que é que vocês veem mais de interessante que o município tem para oferecer? Isso. Em relação, como a Rivânia falou, né? A gente é mais focado na questão da educação, né? Então, a saúde a gente não tem total conhecimento. Então, na educação é o seguinte, a gente trabalha com alunos desde da educação infantil até o ensino fundamental dos anos finais. E aí a gente oferece, está cada vez mais se ampliando a questão do atendimento educacional especializado, que é super importante para esses alunos, eles precisam desse apoio maior.
Por exemplo, é importante frisar que o atendimento educacional especializado não é reforço, porque muitas vezes as pessoas pensam que é um reforço, mas não é. Por exemplo, o aluno tem deficiência intelectual, então ele tem um atraso cognitivo. Então, a sala do AELA vai fazer essa estimulação no desenvolvimento cognitivo desse aluno. O aluno tem dificuldade na comunicação, então ele vai se trabalhar como esse aluno consegue se comunicar melhor, interagir melhor com os colegas, com os professores e com o aprendizado em geral, né? Então, é tudo assim voltado para a necessidade. Aí ele faz aquela avaliação inicial do aluno e ele vai ver quais aspectos aquele aluno precisa ser trabalhado para ele ser bem incluído. É tipo eliminar barreiras na escola para que ele tenha acesso ao conhecimento. Então, as salas de AE, nós já contamos com 17 salas de AE, mais o Centro Irmã Benigna. E também nós já estamos agora colocando, né, Rivânia, vai ser implementada uma sala de AE também no campo, lá no Campo Comprido, né, na escola Nina Nóbrega, não é isso? Então, assim, é sempre essa perspectiva de incluir, né, esses alunos para que ele tenha acesso à educação. O profissional de apoio também, como Rivânia pode reforçar mais, ele também contribui muito com o desenvolvimento desses alunos nas escolas, né? Uhum. Esse profissional de apoio, como ele é qualificado para que ele possa atender essas necessidades de poder oferecer um suporte para essas pessoas com deficiência? Através das formações pedagógicas que eles recebem, né, do núcleo de profissionais também, né, a convites, onde a gente traz profissionais de diversas áreas para dar formações pedagógicas para esses profissionais, e daí a gente oferta também alguns treinamentos com eles, né, e vai fazendo aquela orientação no decorrer do ano, né, acompanhando e vendo o melhor para essa criança, de fato, estar incluída, né, e ter esse serviço de qualidade. Então, a gente busca sempre, né, dar essas formações de qualidade para que o atendimento se torne também de qualidade. Então, esses profissionais, primeiro passo, a gente vai olhar se ele, de fato, tem o ensino médio, né, e como ele dá o apoio na higienização, na alimentação, na locomoção e nas atividades também, ele é o suporte também da sala de aula, eles têm essas formações, orientações pedagógicas para que as coisas fluam, né, com satisfação e essa criança, de fato, esteja inserida no contexto escolar. Ótimo. Vocês conseguem ver um processo de evolução, né, quando chega assim, geralmente o final do ano, e muitas vezes nós precisamos obter resultados, né? E aí como é que vocês veem esses resultados nesse processo todo de trabalhar esses 365 dias do ano em torno de dar o melhor desempenho para essas crianças e adolescentes? Uhum. Nós temos muitos depoimentos de famílias, depoimentos das próprias instituições, professores, da evolução dessas crianças, mediante todo o atendimento, todo o serviço ofertado, né? A gente tem depoimentos, né? A gente tem falas, a gente vê também essa evolução, né? Até porque hoje a Secretaria de Educação tem um programa do Meta Aprender, né? Onde essas crianças também estão inseridas e esse programa trata bastante, né? Dessa qualificação de aprendizagem e aquelas crianças que estão lá na sala de aula, incluídas também, embora tenham uma deficiência, tem suas limitações, mas também tem seu potencial. Então, as adequações ocorrem, né, de acordo com as suas limitações, e a gente vê muito essa evolução. Nós somos professoras de sala de recurso multifuncional, né, onde a gente oferta o atendimento educacional especializado, e eu, particularmente, eu tenho crianças autistas que lê fluentemente, que tem uma evolução significativa, que a gente fica se questionando, será mesmo? Será mesmo? E daí, assim, é onde a gente vê o potencial de cada um, né? Mas é visível a evolução, é bem visível. Por onde a gente passa na rede, né, visitando as instituições, a gente vê a evolução. Até mesmo para as atividades diárias, né? Crianças que a gente recebe no início do ano que às vezes não sabem nem dar o lacinho no tênis. E a gente vai trabalhar aquela autonomia com essa criança e ele acaba que consegue hoje já calçar o tênis sozinho e dar o lacinho. Muitos não conseguem ir ao banheiro e descer a roupinha e a gente vai trabalhar em cima dessa atividade, porque ele precisa ter essa autonomia para a vida. Então, todo esse processo é feito, né? E esse profissional de apoio está lá para isso, para ser esse suporte para essas crianças.
É o ensinar mesmo, né? Ensinar a aprender. Além também de que a gente tem registros, né? O professor do AE, ele trabalha com uma caderneta que dia a dia ele vai acompanhando, colocando os avanços e a necessidade daquele aluno. Ao meio do ano ele faz todo um relatório. O que é que o aluno conseguiu avançar? Quais as dificuldades que ele ainda continua tendo? E no final do ano também ele faz esse outro relatório. Então, a gente consegue acompanhar e, assim, a gente se surpreende, né, com alguns casos. Tem casos de aluno, assim, que a gente necessita também de outros aportes, como na questão da saúde, apoio psicológico, fonoaudiólogo, né? Aí a gente não consegue ter sucesso, assim, com todos, mas é um trabalho contínuo, né? E a gente sempre uma tentativa. E aí a gente busca sempre também ter essa questão dessa interação com a família, porque a gente sabe que se tudo caminhar junto, escola, família, profissional de apoio, saúde também, né? Isso contribui significativamente para o avanço dos alunos. Os professores mandam fotos para a gente, mandam vídeos. Então, às vezes, a criança, por exemplo, a professora mandou para mim, ela só chorava na escola. E ela me mandou um vídeo essa semana, a criança já conseguindo, ela fez uma adaptação na colher, e a criança já conseguindo se alimentar sozinha. Então, todo o avanço para a gente é motivo de alegria. E motivo da gente se emociona também, porque a gente se envolve também em cada caso. E ainda existe, né, ainda também, assim, famílias que a gente percebe que precisa de apoio, de orientação. E, assim, uma questão que eu sinto bastante, né, quando eu vejo em alguns aí, é a aceitação. O primeiro passo é a aceitação. Então, quando a família aceita e busca os cuidados, a criança evolui significativamente, sem nenhum problema. Agora, quando a família não aceita, aí vem a dificuldade, porque lá vai a gente trabalhar essa família, né? Muitas vezes a gente encaminha até a psicólogos para aceitar, né? A gente tem muitos depoimentos também, meu filho não conseguiu. Quando a gente vai puxar todo o histórico, a gente viu que lá na infância não ocorreu a aceitação. Então, o trabalho começou agora. A orientação de pais é essencial, né, para que todo o processo, na realidade, ele possa ser um processo de evolução, né? Não importa o tempo, o que importa é a constância, é o que eu sempre falo. E o processo de aceitação e compromisso dos pais em torno de qualquer tipo de dificuldade, de limitações, de deficiência que crianças, adultos ou até já jovens adultos possam ter, é o processo de você também entender que a vida ela está nesse progresso. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, a gente percebe hoje que a própria questão de tratamento, de lugares que a gente possa acessar, eles também têm crescido muito, né? Não só dentro da tecnologia, é óbvio, mas fora desses parâmetros. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo essa ponte entre família e escola, né? Não tem como deixar de fazer isso, até porque muitos pais ainda não estão a par do que realmente os filhos têm. Então, quando eles vão trazendo algumas características, é óbvio que vamos montando um grande quebra-cabeça para que ali possa realmente se fazer ou não um diagnóstico, mas para que esse diagnóstico ele também não traga um estigma para essa criança, mas sim um processo de evolução, porque todo mundo consegue viver, conviver, ter uma vida saudável em torno de qualquer tipo de limitação que a pessoa possa ter, né? Sim, com certeza. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho extremamente importante, né? Eu vejo assim que a família, ela precisa estar muito, mas muito atrelada à escola. Muito. Então, na nossa rede tem muito isso, né? Tem o Dia da Família, onde a família vem para a instituição. E ali tem aquele diálogo entre as tias e a família, coordenação, direção. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes elas acham que não é normal. Então, quando o professor começa a construir o seu parecer, seus relatos, e aí vai trabalhando com a família, mostrando que ele precisa, sim, de uma atenção, ele apresenta isso ou aquilo, que são as características, acabam eles buscando, né, esses profissionais
e em seguida vem o diagnóstico. Aí melhora tudo, porque a criança vai conseguir se concentrar em sala, ele vai conseguir se socializar com as demais, né? Vem aquela questão dele ficar tranquilo para absorver as informações. E tudo isso são cuidados, né, que nós temos, né? E a gente vai acompanhando essas famílias mediante essas situações, porque eles precisam muito, mas muito mesmo. E a ponte, a gente falou também da ponte escola-família, mas também é muito importante a gente fazer a ponte escola a medicina também, Sim. né? Porque muitos encaminhamentos que podem sair de dentro da escola, eles também vão ser primordiais para qualquer tipo de diagnóstico que a pessoa possa realmente ser orientado para isso. O profissional, vocês percebem que o profissional hoje que está em sala de aula, ele percebe ter esse olhar mais sensível, mais humanizado, até para pegar alguns pontos característicos de uma criança, de um adolescente e poder encaminhar? Sim, claro que sim. E por sinal, hoje nós temos na Secretaria de Educação, né, o NIP, né, que é o núcleo que trabalha diretamente com as instituições, né, onde é composto por psicólogos e assistentes sociais. E a gente percebe também que o professor, ele tem esse lado humano, não é? Ele, embora a gente precise muito ainda buscar mais informações, né, mas a gente percebe que hoje já tem avançado bastante esse olhar, não só humano, como também sobre essas características na construção de um parecer pedagógico, né, de um relatório para essas crianças. Hoje, quando a gente entra nas escolas, às vezes o professor diz: eu preciso desse apoio, como eu faço isso? Como eu faço uma adequação pedagógica de uma atividade, de uma evolução? E aí a gente vai lá e dá essas orientações para esses professores. Então, assim, eu vejo hoje esse lado mais sensível por parte, né, de toda a categoria, não só professor, gestor, coordenador, ao começar pelo porteiro, né, a gente observa até aquela atenção diferenciada, aquele cuidado, né, de todos que fazem a escola. É perceptível bastante. Vocês percebem que a humanização, ela está presente dentro desse contexto? Sim. A gente observa que eles estão tendo uma atenção maior. A gente percebe também que precisa muito ainda ser melhorado, né? A gente precisa de muito mais formação, muito mais conhecimento, principalmente na sala regular, para a questão da adequações das atividades para com esses alunos, né? Mas, assim, é um processo. Eu considero que é um processo e que muito já se avançou, né? E que se vem buscando cada dia mais ofertar esse conhecimento a esses professores com formações, né? Agora, em agosto, a gente foi na FUNAD, né? A gente foi também na GED, né? Lá em João Pessoa, na Secretaria de Educação do Estado, exatamente buscar essas formações, né? E a gente já pretende, né, para o início do ano que vem, né, Rivânia, a gente trazer mais formações para esses professores da escola, da sala regular, para que eles possam incluir melhor, né? Contribuir mais com a aprendizagem desses alunos. Mas a gente já percebe uma sensibilidade bem maior em relação à percepção da necessidade desses alunos. Vocês percebem que esses alunos, eles têm lidado melhor também com essas limitações, essas dificuldades de estar num ambiente muitas vezes que se torna incômodo? Por exemplo, a questão da interação social para as crianças ou adolescentes com autismo, muitas vezes é a maior incapacidade também de se integrar àquele local ali, né? E também muitas vezes dificultando essa aprendizagem. Vocês acham que eles têm aceitado esse ambiente, têm visto esse ambiente de interação como? Assim, a gente sabe que tem casos que são bem difíceis, né, que tem sido uma luta, né, para a gente conseguir que esse aluno consiga ficar todo horário na escola, que ele consiga permanecer na sala de aula. Tem uns que porque tem uns que têm muita sensibilidade a barulho, tem uns que não gostam de estar no meio de muita gente. Então, a gente vem buscando alternativas e a gente já percebe alguns avanços. Tem uns sobrinhos do meu marido mesmo que no início eles tinham muito medo de tudo que acontecia na escola. E hoje eles já conseguem ficar na escola, já conseguem participar de várias atividades realizadas na escola. Mas é um processo, né? E o profissional de apoio ele ajuda muito nisso.
A gente escuta vários depoimentos de alunos que não conseguiam nem entrar numa sala de aula ou ficava pouco tempo, né, Rivânia? E que o profissional de apoio fazendo esse trabalho junto com a escola já consegue que o aluno permaneça bem maior tempo na sala de aula e que fique também todo o horário na escola, né? Mas a gente sabe que não é fácil. É tudo uma adaptação, né? É tudo uma adaptação. Eles vão se adaptando, né? Como a Marinalva colocou, é um processo. Eles vão se adaptando no início, no primeiro dia, apresentam algumas queixas, né? Algumas crises, mas aí vai se adaptando, a escola também vai se ajustando. E o que eu acho muito bacana são os ditos normais, né? As crianças que estão lá, ditos normais, eles acolhem tão bem que quando eles percebem que tem uma criança autista, tem sensibilidade, né, com o barulho, eles ficam todos caladinhos, em respeito àquele colega que está lá. Então, assim, isso também já é visível, né, e isso é muito bom. Então, eu vejo assim, a inclusão, a gente não tá como eu desejo, como eu sonho, né, mas a gente já caminhou um pouco, né, tudo é um processo, e a gente está sempre buscando o melhor. Agora, o suporte do profissional de apoio, ele é muito importante, porque o professor, ele tem lá uma turma inteira para ele dar atenção. O profissional de apoio, ele está muito atrelado àquela criança com deficiência, está ali do lado dele o tempo todo, então conhece as limitações daquela criança, sabe o que aquela criança consegue, o que não consegue. Então, ele ali já vai traçando uma rotina para aquela criança, porque ele sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então, assim, esse suporte do profissional de apoio é muito importante para essas crianças, muito mesmo. E a gente vê a evolução, não é? Há crianças que, com o toque da sirene, já entravam em uma crise. Então, quando a escola percebeu, já não tem o toque mais da sirene. E as crianças já sabem que aquele momento é o momento de se organizar para entrar em salas. Então, a escola vai se adequando, né, a essas pessoas que estão lá. E isso é uma evolução. Porque daí, quando se pensa e age desta forma, você está incluindo de fato. Então, como tirou o toque, já vai para a fila, como os demais, vai para a salinha na fila, e o profissional de apoio só ali do lado acompanhando. Então, a gente também vê isso, né? Então, assim, o serviço do profissional de apoio é muito importante para essas pessoas, muito mesmo. Né? E a gente tem em torno de 250 profissionais na rede, né, que dão assistência, né, ofertam esse serviço para essas crianças, os profissionais de apoio. Como também, né, a Arinalva já colocou, a gente tem 17 salas de recursos multifuncionais, que são as salas de atendimento educacional especializado. A gente sabe que o atendimento acontece em qualquer espaço da escola, mas essa sala de recurso multifuncional ela é muito importante. Ela não funciona como um reforço, mas esse professor está atrelado ao professor da sala regular. Então, tem aquele diálogo, tem aquela troca de figurinhas, pensando no melhor para essa criança, e o atendimento vai fluindo e a evolução vai acontecendo automaticamente. Então, esses serviços são extremamente importantes. Um desejo nosso é que todas as escolas tenham uma sala de recurso multifuncional, mas eu lembro muito bem que nós éramos bem pouquinho. Hoje somos 17 e a outra agora já vai ser, né, aberta, que vai funcionar na zona rural, no Campo Comprido, na Escola Nina Nóbrega. Lá será em tempo integral, né? E naquela comunidade há pessoas com deficiência que precisam desse serviço. Então, a gente viu a importância disso também, porque a gente tem todo o mapeamento e a gente sabe onde há necessidade maior, né? E logo, logo, em breve, iremos abrir mais uma também na área do Belo Horizonte, porque também é uma área que está precisando bastante. E as salas estão aí, recheadas, né, de crianças com deficiência sendo atendidas, né? É um serviço que não é obrigatório, mas a gente convida as famílias, mostra a importância desse serviço, que isso vai ajudar na evolução das crianças, e os pais acabam aceitando. Então, mediante essa aceitação, o serviço começa a acontecer, né? E como a Arinalva falou, né, o Irmã Benigna, né, que é o centro de atendimento também,
educacional, né, especializado, né, onde oferta outros serviços. Nós temos o Centro Irmã Benigna, também é importante frisar aqui, que não só atende o município de Patos, mas também as cidades circunvizinhas, como Santa Terezinha, São José dos Pinhara, Condado. Nós temos público de todas as cidades circunvizinhas de Patos, né, onde é ofertado o ensino de braille, o ensino de libras, a modalidade de língua portuguesa. Então, esses serviços também acontecem na rede. Me fala um pouco sobre como são esses recursos que vocês acabaram de explanar. Me dê alguns exemplos, porque muitas pessoas são leigas, não entendem como são esses recursos e às vezes pensam que é só um reforçozinho para a criança aprender a ler, a escrever. Me explique aí, me dê alguns exemplos sobre esses recursos que vocês estão usando. Como eu falei, é de acordo com a necessidade do aluno, né? Por exemplo, o aluno, ele tem dificuldade na comunicação, né? Então, por exemplo, vai trabalhar muito com o uso de imagens para ele. Por exemplo, pode fazer, a gente está iniciando a questão do trabalho da comunicação alternativa, né? Porque tem muitos autistas não verbal. E a gente começa a trabalhar com a questão da rotina dele. Então, a gente usa muito a questão das imagens para que ele possa entender aquela imagem. E no contexto da rotina dele na escola. Ou como também, por exemplo, as pranchas temáticas, na questão da alimentação, na questão da higiene, né, o passo a passo. Então, além de vários outros jogos, assim, a gente recebe nos grupos de WhatsApp. É interessante como eles são criativos, os professores, né, os profissionais de apoio também. Como eles constroem diversos jogos para que aquela criança, aquele aluno possa se desenvolver, porque o aluno tem dificuldade na coordenação motora. Então, vários jogos, eles são usados, né? Às vezes até de saber pegar numa coisa, de saber colocar, porque tem alunos que até têm dificuldade de atender comandos, né? Então, assim, são enormes, são vários os tipos de jogos que eles conseguem construir. Como eu até falei para você, a adaptação que a professora fez na colher, para que ele conseguisse, que ele não conseguia levar a colher até a boca, e ela fez uma adaptação para que ele pudesse levar a colher até a boca. Isso, ele pudesse se alimentar sozinho, porque o objetivo é essa autonomia, né? Que o aluno consiga essa autonomia. Aí a questão, por exemplo, da comunicação alternativa, ele vai poder indicar, eu quero ir ao banheiro, né? Ele vai indicar a imagem lá do quero banheiro, eu quero tomar água, né? Porque às vezes a gente percebe que muitos autistas entram em crise exatamente por conta da dificuldade na comunicação, né? Às vezes sente uma dor. A gente trabalha também a questão das emoções, né? Para entender que às vezes eles não entendem que também a gente perde, que a gente ganha. Então a gente vai tentando construir esse trabalho e usando esses recursos de acordo com a necessidade desse aluno. Entendo. Vocês percebem que o apoio psicológico em si, ele é quanto importante para esse desenvolvimento? Tanto, e eu não falo só em torno das crianças ou dos adolescentes, mas em torno também dos próprios profissionais, que muitas vezes, por não saber lidar com determinadas dificuldades ou limitações, eles também adoecem, né? Ficam inquietos, porque muitas vezes isso não é ensinado, né? E por isso que muitas vezes gera essa inquietação mesmo em torno daquilo que não é realmente alcançado. Como é que vocês veem esse suporte psicológico como importante nesse processo? É uma angústia, né? Eu vejo muito assim, às vezes, por parte de alguns profissionais, aquela angústia. Como eu devo lidar em uma crise, né? Como eu devo fazer uma adequação pedagógica, né? E quando trata-se de crise, principalmente, né? Então, assim, inclusive, tivemos ontem, né? Foi a nossa última, no caso, formação sobre saúde mental, direcionada aos profissionais de apoio escolar, por eles estarem mais atrelados à criança, né, sempre do lado, porque a gente se preocupa também de cuidar de quem cuida, né? Então, quando a gente faz assim, que dá aquelas voltas, né, as andarilhas pela escola, aí a gente percebe que tem alguém que já está com a saúde mental um pouco comprometida, né, por não conseguir lidar diante de algumas situações. Então, é aí onde entra o NIP.
Tem aquele psicólogo na área, tem o assistente social, aí ali esse profissional já busca, a gente encaminha, e aí a gente também vai tendo esses cuidados. Agora, nós estamos aí com uma programação, acredito que para o ano que vem, né? Tá acontecendo muita coisa, de dar algumas formações pedagógicas para os professores também, porque eles de fato me cobram muito isso, porque eles têm essa necessidade, e aí a gente está caminhando para dessas formações pedagógicas. E mediante essas formações, o que eu acho bacana, assim, né, o que tem no nosso setor, principalmente de inclusão, esse lado humanizado, né? Quando eu vejo que alguém está com a saúde mental um pouco comprometida, eu já me preocupo com aquilo, eu já dou os encaminhamentos, eu já busco os parceiros para que aquela pessoa fique bem e flua bem, faça o seu trabalho de qualidade. Porque ali tem 30 criancinhas, 30 adolescentes que precisam de você, né? Então, assim, a gente também tem essa preocupação, mas o apoio psicológico, ele é fundamental, né? Hoje a gente vive o dia a dia, tudo muito corrido, muita coisa acontecendo, né? Muitas novidades, e a gente precisa acompanhar isso, e é exatamente por isso que a gente precisa procurar esse apoio psicológico. E nós temos essa equipe na Secretaria de Educação que dá esse apoio por área, né, que é um projeto que foi construído, né, na Secretaria de Educação pelo Serviço do Psicossocial, que é o setor que temos lá, e esses profissionais fazem parte do psicossocial, e é um psicólogo e um assistente social por área. É pouco? É, mas a gente já deu um passo. E assim a gente vai aprimorando e melhorando e ampliando o nosso serviço. Isso tem ajudado muito, muito. A gente sentiu que as demandas diminuíram depois desses profissionais por área. Em relação a esse atendimento psicológico, a gente percebe que todos, na verdade, precisam, porque os pais também precisam muito. Né? Eu sou professora de AE há mais de 10 anos e a gente conversa muito. A gente, às vezes, eles vêm para a gente assim, até como esse apoio, e desabafam e tudo, e a gente percebe que eles precisam desse apoio exatamente porque eles precisam estar fortalecidos, né? Eles precisam estar tranquilos para lidar com as situações, que não é fácil, né? São situações de crise, são situações que ainda se enfrentam na sociedade, situações de preconceito, né? Então, tanto desde a família até os alunos, até os profissionais, sem dúvida, precisa desse apoio psicológico, né? E aí, como ela já falou, vem se avançando no município nesse apoio, mas que se precisa, sem dúvida, ser cada vez mais pensado nessa questão desse apoio psicológico, né? Como disse, é preciso a gente estar bem para poder a gente cuidar bem do outro, né? E eu costumo dizer assim, que nós que trabalhamos na educação, a gente é de tudo um pouco. A gente é mãe, a gente é psicólogo, a gente é professor, porque as famílias, quando nos buscam, é uma escuta, uma simples escuta, mas que é muito valioso. É tão valioso que quando a gente faz só a escuta, elas falam assim, estou saindo daqui aliviada. É como que tira uma bagagem, né, da sua carga emocional. Porque essas famílias, né, falando especialmente daquelas que têm pessoas com deficiência na família, eles enfrentam, é uma bagagem gigante. E o emocional é altamente abalado. Vem o preconceito de barreiras atitudinais, né? O olhar da sociedade, né? Eu costumo dizer assim, tem família que vive só para aquela criança. Não tem como ir a uma pizzaria porque você tem uma criança autista, nível de suporte 3, onde precisa de muito suporte. Porque ali vai entrar o quê? O olhar da sociedade. Estou eu lá sentado numa pizzaria e meu filho está inquieto e não para e ali e tal. E as pessoas ficam olhando, né, com aquele olhar diferenciado. Então, assim, essas pessoas, quando nos buscam, só o fato de fazer uma escuta já é importante, já é fundamental. Por isso que eu costumo dizer que a gente é de tudo um pouco.
né? Essas crianças, por exemplo, que não verbalizam, que não têm a comunicação, é incrível, a gente já tem um olhar até clínico. Quando eu percebo aquela angústia, aquela inquietação de que está sentindo alguma dor, e aí quando a gente vai para aquela pranchinha que a Arinalva acabou de explicar, que é uma comunicação onde eles vão apontar o que está sentindo, eles já vão diretamente e apontam o dedinho. Então, ali a gente já compreende e já busca os cuidados para essas crianças. Então, esses serviços fogem um pouco daquela prática pedagógica de atividade impressa, de papel. A gente vai muito para o lúdico, a gente trabalha muito o lúdico pedagógico, através de jogos, né, onde a gente usa muito também material reciclável para construir essas atividades lúdicas. Porque quando a gente percebe que a criança tem uma dificuldade de coordenação motora fina ou grossa, a gente vai trabalhar em cima daquilo ali, porque vai ajudar aquela limitação. Muitos deles que não sabem nem pegar no lápis, né? Pegam assim, né? E aí a gente vai trabalhando, vai fazer a adaptação de um lápis para poder ele conseguir pegar no lápis. Então, são atividades, né, lúdicas que fogem um pouco daquele contexto de atividades impressas, em papel, né? É isso. Como é que vocês enxergam o capacitismo hoje na nossa sociedade atual? É algo que ainda preocupa muito, né? Apesar de estarmos em pleno século XXI, a gente ainda percebe muito que as pessoas são capacitistas. Como é que vocês enxergam isso? Muito, muito, muito mesmo, viu? E tem situações que a gente vê, né? Que eu me questiono, como assim? Como assim? Ainda está assim, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado até mesmo com os termos, né, Arinalva? Porque quando você, às vezes, um termozinho que você usa, você acabou de cometer o capacitismo. Então, assim, ainda existe, precisa melhorar muito, né? É tanto que eu costumo dizer assim, a gente precisa buscar fomentar mais, dar mais visibilidade à inclusão, porque as pessoas precisam compreender que em qualquer espaço tem alguém com a limitação. Não precisa estar escrito, sou autista, né? Tem uma deficiência intelectual, não precisa estar escrito. Ou tem limitações físicas. Visuais, isso a gente né? percebe muito em filas de banco, por exemplo, né? Em filas de banco a gente percebe muito isso. Às vezes, não só voltando para a inclusão, mas no contexto geral, tem uma criança lá no colo, né? Então, não preciso ir até aquela mãe e dizer, a tua vez é agora. Não, a vez é daquela pessoa que está com a criança no colo. Então, assim, o capacitismo, infelizmente, ainda existe muito, mas eu acredito muito que vai mudar. E estigmatiza a partir do momento que você, de uma forma pejorativa, que você se reporta a outra pessoa, né? Chamando uma pessoa de aleijado, de ceguinho. São palavras de mudinho, são palavras tão usuais que a gente usa no nosso dia a dia que a gente não percebe o quanto a gente erra, né? Porque esses diminutivos, eles trazem uma dor emocional enorme. Gigante, e a gente tem que entender que essa capacidade que o outro tem de evoluir, de se desenvolver, mesmo a partir de suas limitações e dificuldades, elas são enormes, né? Só que elas precisam da ajuda de professores, de médicos, da família, né, de todo um aparato dos amigos. Então, esse apoio, ele é emocional, como também é intelectual, e eles precisam disso para poder se desenvolver. Sem dúvida. Né? É preciso acreditar. Eu costumo dizer que desde a primeira infância, é preciso acreditar na capacidade que eles podem conseguir, sim. E quando a família vai acreditando, vai ajudando, e a escola e tudo mais, né? Porque cada um tem habilidades a ser desenvolvidas, né? Sem dúvida. E hoje eu até estava parabenizando, que hoje é o Dia do Surdo, né? Quero até parabenizar todos os professores lá do Irmã Benigna, como também todos os alunos, né? Nós temos 2 professores surdos lá no Irmã Benigna, inclusive um é professora também da Universidade Federal, da UFCG, né, de Cajazeiras. Então, assim, a gente percebe na luta deles, né? A luta daquela conquista de sempre ter aquela comunicação acessível. Ainda nós não temos nos nossos espaços intérpretes, né?
Então, em muitos espaços a gente ainda não tem. Então, assim, até estava parabenizando eles hoje, porque pela determinação de não desistir nunca, né? Então, assim, é preciso acreditar na capacidade que cada um tem. As pessoas com deficiência visual também, né? Lá tem as pessoas com deficiência visual lá na Irmã Benigna, que agora tem até um projeto lá com o IFPB, na prática do esporte, do goalball. É tão lindo, eu fui assistir lá, né? Eles já estão organizando também uma competição lá com a Universidade de Campina Grande, né? Com as pessoas lá com deficiência visual. Então, assim, é acreditar na capacidade, né? Quando você vai se fazendo, você vai acreditando e eles vão mostrando as potencialidades deles, né? Precisa acreditar sempre. Esse é o nosso desafio, né? Acreditar sempre. O grande desafio é acreditar e fazer com que essas habilidades elas sejam desenvolvidas, né? Exatamente. Porque, na realidade, o acesso à ciência, o acesso à saúde, o acesso ao lazer, a possibilidade da pessoa ter uma vida comum, ela é mágica, né? Isso é que faz com que a pessoa com deficiência ela tenha o desejo de entender que ela tem tão altas habilidades quanto qualquer pessoa que é típica. E somos nós que estamos nessa linha de frente, e eu como psicóloga também, vocês como educadoras estão nessa linha de frente para poder orientar e trazer essa perspectiva de dizer assim, olha, você consegue, né? Você consegue. No entanto que a gente percebe que hoje o próprio mercado de trabalho tem trazido esses espaços, né, para pessoas com deficiência, porque em algum lugar elas vão se encaixar porque elas são muito inteligentes, elas têm uma desenvoltura muito grande em torno daquilo que lhes é oferecido. Como é que vocês enxergam o mercado de trabalho hoje para essas pessoas com deficiência? Eu enxergo de forma positiva, né? Não está 100%, mas eu enxergo de forma positiva, né? Pelo menos a gente vê alguns avanços, né? Eu só sinto muito, assim, dificuldade em relação ao intérprete nos espaços públicos, né? Porque eu me preocupo com aquela pessoa que chegou lá e a pessoa que precisa do intérprete para fazer a interpretação do que você precisa, né? Inclusive, recentemente, nós recebemos um casal que vinha de fora e quando chegou na rodoviária, não tinha ninguém para fazer essa interpretação. 2 pessoas surdas, não tinha ninguém para fazer essa interpretação. E encaminharam imediatamente para a Secretaria de Educação. Então, lá a gente viabilizou todos os caminhos para que essas pessoas fossem assistidas e chegasse ao determinado, como eu quero dizer, local que eles desejavam, né? Que eles estavam vindo em busca dos avós, dos filhos que estavam doentes e mora próximo a Patos. E a gente viabilizou, a gente conseguiu intérprete para fazer a interpretação, a gente conseguiu transporte para locomovê-los, né? Mas aí eles falaram assim para mim na hora, né? Eles se comunicaram que encontraram essa dificuldade. Na rodoviária não tinha ninguém para fazer a interpretação. Então, assim, há alguns espaços que ainda precisa melhorar muito isso. E o intérprete, ele é importante que tenha na unidade de saúde, ele é importante que tenha em todas as repartições, públicas e privadas, né? Porque, de repente, chega um usuário que precisa desse serviço e aí, quando não tem, você acaba praticando o capacitismo. Exatamente. Não é isso? E tudo vai ficando muito redundante, né? Tudo vai ficando muito pequeno. Isso. E aí as pessoas que estão perto, que precisam dessa desenvoltura, se sentem até muito mais que incomodados ali naquele meio, né? Então, cabe a nós. Bem restrita, né? Exatamente. Bem restrita, a gente quase não tem intérprete. Por mais que a gente quisesse contratar, não tem. Da mesma forma, o terapeuta ocupacional também. São áreas que é bem restrita, né? A gente precisa de mais profissionais nessa área para esse serviço, né? Para ofertar esses serviços. Exatamente. E o mercado de trabalho hoje, ele está sabendo lidar muito com essas demandas de terapias, né, em todos os sentidos. E aí as pessoas aqui precisam se qualificar em busca de graduações. No entanto, que eu também tenho visto, a partir dos profissionais que dão suporte nas escolas, né, que são os ditos cuidadores, que eu acho que esse nome ele deveria ser abolido, né? Eu acho que cuidadores é muito... Agora coloca profissionais de apoio escolar. Exatamente, fica muito mais, né, muito mais propício, né, para poder lidar, porque eu até vejo que esses profissionais, eles também têm visto dentro dessa própria
desse próprio cuidar, desse próprio orientar ali, também nasceu uma profissão, né? Então, a gente percebe que esses profissionais, eles têm feito também graduação, alguns têm enveredado para pedagogia, para psicologia, para atendimento terapêutico. Isso. Né? Isso é muito bom. Isso mesmo, é muito bom. É perceptível também, né? Eu estava uma vez conversando, né? São em torno de 250, mas se a gente for peneirar, a maioria deles já estão procurando essa qualificação. Muitos estão fazendo pedagogia, outros fazendo terapia ocupacional, outros estudando psicologia, outros serviço social. Então, assim, dentro da própria, né, profissão, eles estão descobrindo outra. Eu me identifico muito para essa área. Eu fico muito feliz com isso, porque não deixa também de ir se qualificando, né? E é interessante que eles buscam se qualificar na área que estão atuando, né? A gente percebe que eles têm essa sensibilidade, né? A grande maioria, e buscam se capacitar, e buscam graduações, né? Especializações, que a gente tem profissionais de apoio que já têm graduação, né? Então, a gente percebe e fica muito feliz com isso, né? Inclusive, eu estou fazendo uma segunda graduação na UEPB, e na minha turma, a maioria são profissionais de apoio, que exatamente estão querendo, né, crescer profissionalmente e exatamente também trabalhar na educação, né? E quando a gente percebe que chegou algo de novidade, onde é um curso do AVAMEC, algo relacionado ao MEC, de imediato a gente já está divulgando para eles, né, incentivando, que é importante, que eles se qualifiquem. E quando a gente menos espera, preenche todas as vagas. E a gente fica feliz com isso, né, porque eles se descobrem, né? E quando a gente tem aquele diálogo, né, que a gente escuta os depoimentos, a gente pensa assim, nossa, fulano já está quase pronto, ou já está pronto. Porque vem também o lado humano, né? Eu trabalho muito em cima da aceitação, desse lado humano, do amor, da empatia, né? E costumo dizer muito para eles, está na inclusão, a gente tem muito o que fazer. Mas eu preciso ter, acima de tudo, eu preciso internalizar em mim a empatia, o amor. Porque quando eu faço com amor, aí a evolução vem em seguida. E depois você se questiona, e eu consegui isso, né? E a gente vê muito isso na rede, né, de profissionais de apoio escolar, que têm demonstrado essa empatia, esse cuidado, esse amor por aquelas crianças. Eles criam um vínculo tão forte, não só com a criança, como também com a família, que quando é preciso fazer a troca, nossa, para quebrar esse vínculo é difícil. Mas a gente procura dar sequência a esse vínculo, mas fazendo aquele desmame gradativamente, porque aquela criança precisa também ter afinidade com outras pessoas, estar ao lado de outras pessoas, que aquele autonomia, né? Que aquele profissional que aquele profissional de apoio não vai estar lá a vida inteira do lado dele, que esse é o nosso maior objetivo, é dar autonomia para a vida, né? Porque mais cedo ou mais tarde você não vai ter aquele profissional do lado. Então, caminhar, pegando na mão, e depois tem que soltar a mão, soltar né? a mão. Esse é o nosso maior objetivo. E quando a pessoa procura conhecimento, é sem igual. É como se você estivesse realmente numa sala muito clara. Quando você não tem conhecimento, é como se te jogassem dentro de uma sala escura. Você não soubesse nem para onde você vai, né? E aí é importante que esses profissionais, eles liguem esse sinal, né, de que, olha, eu preciso conhecer para poder manusear da melhor forma possível, né? A gente só consegue desenvolver habilidades se a gente consegue entender como é que isso é feito, né? E aí a ciência está aí para isso. E é tão importante essa qualificação, esse conhecimento, né, esses cursos que a plataforma do Ministério da Educação oferece, né? O que o próprio município oferece como qualificação também é de extrema importância. Então, é muito importante a gente estar assim, nesse rol de qualificar, que é muito bom. Os profissionais que estão ali na ponta, eles estão recebendo essa demanda, e essa demanda tem crescido muito. A tentativa sempre vai ser a de colocar essas pessoas em funcionamento, né? Que é o grande fator comum que as pessoas procuram. E olha, Deise,
durante a pandemia, né, nós executamos um projeto junto com esses profissionais de apoio, né? Foi Brincando e Aprendendo em Casa, nas férias. Foi uma proposta em que nós recebemos uma premiação a nível estado da Undime, né? E eu, como não idealizadora, que eu não vou usar esse termo, mas como assim, por estar à frente, né, desses profissionais, caminhando e orientando, eu me senti assim muito gratificada, porque quem colocou em prática foram eles. Eles abraçaram, eles executaram. Então, eles foram a peça fundamental daquela proposta. E quando eu disse para eles que nós tínhamos ganhado um prêmio a nível estado, eles ficaram muito felizes. Eu digo, gente, é isso. É isso que a gente precisa. Eu chego e me emociono quando falo, porque eu fiquei muito feliz. Nossa, foi um avanço significativo. E aí, essas crianças em casa, ociosas, e esse profissional ele estava lá na residência, dando esse apoio, fazendo a ponte do professor para essas crianças, colocando as atividades em dias junto com eles, levando atividades lúdicas para ajudar nas limitações. E foi muito bom, a gente teve um resultado muito positivo com isso. Maravilha. E por onde a gente passa que conta essa experiência, né, que a gente visita algumas cidades aí do estado, as pessoas ficam, como vocês conseguiram? E como vocês fazem isso? Eu digo, são experiências que simples, muito simples. Eu vejo muito simples porque basta eu ter empatia, basta eu ter amor e transmitir e colocar em prática. Só basta isso. As barreiras atitudinais, por exemplo, se você não tiver empatia pelo outro, capacitismo vai existir. Melhor, né? Capacitismo vai existir sempre, né? Exatamente. Né? Inclusive, a gente vê muito por aí, né? Em relação a trânsito e tal. E meu Deus, ainda existe isso, mas infelizmente existe. Mas a gente, né? Todo um processo. Eu acredito que nós vamos chegar lá. Que estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo, O intuito é esse. Exatamente. Meninas, estamos chegando à reta final do nosso bate-papo aqui, que foi maravilhoso. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês aqui. Então, antes das considerações finais, eu quero aqui divulgar um convite, né, à Secretaria Municipal de Educação, né, neste sábado, dia 30, sábado agora, 30 de setembro, nós iremos realizar uma mostra de práticas inclusivas. Será na Unifip, de 8 a meio-dia, certo? E eu quero convidar toda a sociedade patoense para se fazer presente nesse evento. E lá, né, prestigiar os trabalhos que toda a rede municipal de ensino coloca em prática. Então, esse dia vai ser um dia bem importante para todos nós, porque vai ser o momento de mostrar à sociedade. Então, lá vai estar a Associação de Pais de Crianças Autistas, que é a ASPA, a PAI, né? Nós convidamos também o Conselho da Pessoa com Deficiência, também o Centro de Estimulação Precoce. A gente quer, na verdade, tanto mostrar, como a gente também quer partilhar conhecimento. Ali vai ser um momento, como a gente estava falando ontem com os profissionais de apoio, lá vocês vão poder trocar ideias. Às vezes uma experiência que um fez vai ajudar o outro, né? Às vezes essa troca, essa partilha, eu acho essencial, porque às vezes a gente não tem aquela, isso ia ajudar também o meu aluno, né? Eu não tinha tido ainda aquela ideia, que não tinha descoberto ainda uma ajuda, uma forma de ajudar no desenvolvimento dele. E aí, quando a gente vai trocando, a gente vai conhecendo novas experiências, a gente vai também podendo trazer para o aluno da gente, né? Então, essa mostra vai ajudar também muito nisso. Vai ter desde a educação infantil até o EJA, né? Os anos iniciais, finais, como as modalidades do AE, como trabalhos dos profissionais de apoio, e dessas outras instituições que a gente convidou também para a gente. Então, assim, como a Rivânia disse, a gente convida, né, toda a sociedade para estar lá com a gente nesse momento, para conhecer, né, e para compartilhar
com a gente, porque a educação inclusiva vem dando passos. E como a gente disse, a gente, em muitas situações, ainda nos angustiam, ainda surgem muitas barreiras. Mas a gente está sempre tentando, a gente está sempre lutando, a gente está sempre buscando meios de derrubar essas barreiras. Então, o tema é... Mostra de práticas inclusivas. Derrube barreiras, construa acessos. Ou é invertido, construa acessos, derrube barreiras. Porque é nossa luta. Então, até como considerações finais aqui, eu coloco assim, que nós que trabalhamos com a educação inclusiva, com a educação especial, a gente não pode perder a esperança nunca. Que a gente precisa acreditar sempre no potencial de cada aluno, de cada criança daquela que chega para a gente. Né? A gente não pode desistir, por mais difícil que o caso seja. E aí a gente convida também a todo mundo partilhar desse momento, como eu falei antes. A gente precisa dessa parceria, porque se a escola faz a parte dela e a família não faz, aí já quebra. Né? Então, a saúde, a família, a escola. Então, acho que se todo mundo se unissem em prol, né, do desenvolvimento daquela pessoa, da acessibilidade, de tudo que ela necessita, né? Eu acho que nós poderemos ter um mundo melhor, principalmente que as pessoas evitem ter tanto preconceito, ou seja, que as pessoas respeitem as diferenças, né? A gente precisa aprender a conviver numa sociedade com as diferenças, né? E quando a gente respeita a diferença de cada um, a gente vive muito melhor. E será um momento também de informação, né? Que muita gente não sabe nem onde fica o Centro Irmã Benigna, onde funciona a PAI, onde funciona a Associação ASPA, onde funciona o Conselho de Pessoa com Deficiência. Então, também será um momento de informação para a sociedade. Então, aqui a gente convida a toda a sociedade patoense para no dia 30 de setembro, né, lá na Unifip. Nós vamos estar lá com essa mostra de práticas inclusive, lá no ginásio. Será um momento único, um momento ímpar. E aqui eu deixo o convite, também agradeço pelo convite, né? Estamos à disposição para quando vocês precisarem. Nós que agradecemos a disposição de vocês, ficamos muito felizes com alguns esclarecimentos, né? E que quem precise vá em busca desse tratamento, desse abraço que vocês estão aí para poder dar, né, em todo mundo. E o nosso lema é sempre ficar bem, né? Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras tipo C Ipanema Bege, R$19,99 à vista. Massa corrida Lux balde 20 kg, R$36,99 à vista. Argamassa quartzolite AC1 20 kg, R$14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio
freio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.